13 de dezembro de 2003, 18 horas. Sob a terra congelante do centro do Iraque, dentro de uma cavidade subterrânea apertada e sem ventilação de cerca de 1,80 m por 2,40 m, o governante deposto escuta qualquer vibração fraca vinda diretamente acima de sua cabeça. Saddam Hussein sabe que há centenas, se não milhares de soldados americanos procurando por ele, e se o encontrarem, ele está morto. Por meses ele conseguiu evitar a captura, divisões inteiras o procuraram e milhões de dólares foram gastos tentando encontrá-lo. No entanto, pista após pista e tentativa após tentativa terminaram sempre do mesmo jeito, em fracasso. Saddam sempre pareceu estar um passo à frente de seus inimigos, mas esta noite é diferente. Munidos de informações novas, precisas e altamente confiáveis, os Estados Unidos acreditam que Saddam está finalmente ao alcance e enviou alguns dos seus melhores agentes para encontrá-lo. E por fim, a uma das maiores caçadas humanas da história militar moderna. Juntos, eles compõem a Força-Tarefa 121, uma equipe de operações especiais de elite e secreta, com integrantes da Força Delta, Navy SEALs, Team Six, Rangers do Exército dos Estados Unidos e do 160, o Regimento de Aviação de Operações Especiais, os Night Stalkers. Dando suporte a eles está todo um esquadrão de cavalaria blindada, uma muralha de aço mecanizado pesado para proteger o perímetro. À medida que os minutos passam, a Força-Tarefa 121 se aproxima de seus alvos, algumas cabanas simples, codinomes Wolverine 1 e Wolverine 2. À primeira vista, esses locais não parecem especiais. Ninguém pensaria que um dos ditadores mais brutais da história estaria escondido ali. Mas é exatamente nisso que os Estados Unidos e seus aliados estão apostando. As apostas não poderiam ser maiores. E cada segundo conta. Porque se Saddam tiver o menor indício de que os americanos estão a caminho, ele vai desaparecer mais uma vez. Como um fantasma nas redes labirínticas do subsolo iraquiano, os operadores checam suas ópticas de visão noturna, transformando a escuridão ao redor em vários tons de verde. Eles conferem as armas, desativam as travas e seguram a respiração, cientes de que as próximas horas serão decisivas. Eles estão perto de alcançar seu objetivo mais importante ou deixar o açougueiro de Bagdá escapar. Mais uma vez, tudo se resume a isso. Para Saddam, estar enterrado era uma inversão catastrófica do poder que tinha meses antes. Sufocando em uma caixa sem ventilação, ele já não era mais o intocável arquiteto de um aparato estatal coercitivo de 1 milhão de homens. Esse império surgiu no mesmo solo infestado de carrapatos onde ele agora se escondia. Nascido na pobreza em 1937, sua trajetória política foi forjada por meio da eliminação calculada, e não pela diplomacia. Aos 20 anos, ao entrar no partido Baath, atuou como executor nas ruas, eliminando rivais e organizando células de milícia. Em 1968, ele era a força tática por trás do golpe que tomou o governo iraquiano, passando a década seguinte centralizando silenciosamente a autoridade militar e eliminando ameaças internas, assumindo o controle total do Iraque. Em 1979, ele estabeleceu uma ditadura totalitária, um regime construído sobre uma base de medo, paranoia e violência. Isso permitiu que ele controlasse totalmente o país por décadas, comandando-o com um aparato coercitivo de inteligência, polícia secreta e agentes leais. Saddam tinha o título de presidente, mas governou o Iraque como um rei ou imperador. Os que se opunham a ele eram presos e apagados. Seus entes queridos também eram assassinados silenciosamente, com os corpos cruelmente jogados em covas anônimas. Nesse período, o exército iraquiano cresceu bastante e, em 1980, começou uma guerra de atrito contra o Irã. Essa guerra durou quase 8 anos e foi um dos conflitos convencionais mais sangrentos do fim do século XX, causando pelo menos centenas de milhares de mortes, com estimativas que variam enormemente. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, iniciando a Primeira Guerra do Golfo, que perdeu para uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Após reprimir revoltas, Saddam consolidou seu poder. Em 2003, a paciência de Washington chegou ao fim. A invasão foi autorizada por alegações de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, mas a realidade pós-guerra desmentiu esses relatórios. Naquele momento, a ordem era absoluta. O regime precisava ser arrancado pela raiz. Tirar um ditador do poder não é fácil, mesmo após Saddam Hussein sobreviver por décadas a tentativas de assassinato, golpes militares e ataques aéreos internacionais.
Ele usou seu grande poder para garantir o futuro, com bunkers fortificados, palácios, casas seguras e aliados fiéis para sobreviver às ameaças. Isso, aliado a seus seguidores extremamente leais, tornava capturá-lo um desafio quase impossível. Mas os Estados Unidos não podiam recuar. Enquanto Saddam estivesse vivo e foragido, os estrategistas da coalizão temiam que ele reunisse leais e alimentasse a insurgência. Cabia à América e seus aliados pôr fim a esse pesadelo. 19 de março de 2003, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, dá sinal verde para a Operação Liberdade do Iraque. E Saddam Hussein, líder iraquiano, se prepara para enfrentar algo inédito: a invasão em larga escala de seu país pelo exército mais poderoso do mundo. Para Estados Unidos e aliados, os objetivos são claros. Eles precisam depor o governo de Saddam, eliminar armas de destruição em massa, expulsar terroristas e libertar o povo do Iraque do regime assassino, para que pudessem finalmente caminhar para algo mais seguro, promissor e melhor para todos. Isso não poderia ser uma campanha lenta ou uma guerra de desgaste. Tinha que ser rápida, explosiva e impactante. Os Estados Unidos optaram por uma campanha de choque e pavor logo no início, visando paralisar a infraestrutura de comando e controle do Iraque nas primeiras horas do conflito. Quanto mais rápido o exército de Saddam fosse neutralizado, melhor. Isso dificultaria ao inimigo organizar defesa ou contra-ataque. Por isso, a coalizão não podia se envolver em batalhas longas no sul ou oeste do Iraque. Eles precisavam avançar profundamente dentro do país, atingindo diretamente o coração da esfera de poder do regime, a capital iraquiana, Bagdá. Eles fizeram exatamente isso. Ao saber que Saddam visitava um complexo em Dora, sul de Bagdá, as forças dos Estados Unidos prepararam os primeiros ataques. Pouco antes das 5h da manhã, 2 caças furtivos F-117 Nighthawk do 8º Esquadrão Expedicionário de Caça entraram no espaço aéreo iraquiano rumo a Bagdá, confiando na velocidade e tecnologias furtivas para fugir das defesas aéreas do país. Ao chegarem em Dora, os Nighthawks lançaram 4 bombas GBU-20 e 7 de 2.000 libras guiadas por satélite, projetadas para destruir bunkers no complexo iraquiano. Ao mesmo tempo, navios e submarinos dos Estados Unidos no Mar Vermelho e Golfo Pérsico, como o cruzador USS Cowpens e os destroyers USS Donald Cook e USS Porter, lançaram cerca de 40 mísseis Tomahawk de longo alcance contra pontos estratégicos no país. Uma bomba errou o alvo, mas 3 acertaram, danificando o prédio principal e destruindo as estruturas ao redor. Infelizmente, descobriu-se que Saddam não estava lá naquele momento, com relatos conflitantes sobre sua presença anterior. De todo modo, a operação havia começado e só se tornaria mais dramática nas horas seguintes. Mais tarde, no mesmo dia, a campanha Choque e Pavor começou de verdade. Membros do 160, o Regimento de Aviação de Operações Especiais, embarcaram em helicópteros Black Hawk 60L e Little Bird 6M, apoiados por 10 Thunderbolt Seconds. Vasculhando as fronteiras sul e oeste do Iraque, eles identificaram e atacaram dezenas de postos de observação. Em poucas horas, mais de 70 desses alvos haviam sido neutralizados, e o exército iraquiano ficou praticamente cego, abrindo caminho para que tropas americanas, britânicas e aliadas cruzassem a fronteira e avançassem para Bagdá, viajando em longas colunas blindadas que se estendiam por quilômetros. Milhares de veículos, como tanques Abrams, veículos Bradley, obuseiros, morteiros e outros, avançaram para o Iraque. A coalizão rapidamente dominou os céus com suas aeronaves, com caças, bombardeiros, helicópteros de ataque e aeronaves de vigilância, realizando operações 24 horas por dia, procurando e destruindo o máximo de alvos possível. A guerra do Iraque havia começado. A campanha Choque e Pavor dos Estados Unidos foi extremamente eficaz. Nos primeiros dias do conflito, centenas de bombas, mísseis e munições atingiram seus alvos. Quartéis generais militares desabaram, redes de comunicação foram cortadas, defesas aéreas desmontadas e vários pontos-chave das Forças Armadas iraquianas isolados e eliminados. No papel, o país ainda mantinha um exército enorme, com centenas de milhares de soldados. No entanto, na realidade, mal conseguiu oferecer resistência nesses primeiros confrontos, pois havia tanto caos, tanta desordem e tanta coisa acontecendo. Os comandantes de Bagdá não conseguiam criar ou executar planos eficazes.
Porque a guerra moderna não se resume apenas ao número de tanques que você possui ou à quantidade de defesas aéreas que você instala. Ela também depende muito da logística que as forças da coalizão estavam destruindo, enfraquecendo boa parte do poder do Iraque. Enquanto isso, com os meios aéreos abrindo caminho à frente deles, as forças dos Estados Unidos avançavam com velocidade e eficiência implacáveis. Eles não queriam perder tempo limpando cada cidade e vila pelo caminho. Então, em vez disso, eles contornaram a maioria dos grandes centros populacionais, deixando-os para trás para que unidades secundárias lidassem com eles. Enquanto seguiam direto para Bagdá, a jornada deles não foi isenta de desafios. Eles enfrentaram alguma resistência pelo caminho, é claro, vinda de formações do exército iraquiano, das próprias unidades da Guarda Republicana de Saddam e também de várias forças paramilitares. Alguns lutaram bravamente e morreram por sua causa. Outros ergueram a bandeira branca, reconhecendo pouca chance diante da força da máquina militar americana. As tropas americanas também enfrentaram condições difíceis e imprevisíveis no local de combate. Tempestades de poeira causavam caos, com comboios se separando e veículos tendo dificuldade de se localizar. As linhas de suprimento precisavam se estender conforme as forças avançavam, causando desafios logísticos que podiam interromper a operação. Cada milha conquistada trazia novos desafios, mas as tropas dos Estados Unidos continuavam focadas em seu objetivo: chegar a Bagdá o mais rápido possível. Era a única coisa que importava, e eles não deixariam nada impedi-los. O governo iraquiano usou a mídia estatal para construir e manter uma narrativa otimista. Eles diziam que as tropas americanas eram dizimadas e a vitória estava próxima, mas essas mentiras caíram quando, apenas 2 semanas após o início da operação, os Estados Unidos chegaram perto de Bagdá. As forças de elite da Guarda Republicana de Saddam esperavam e já se preparavam para os americanos, criando anéis defensivos, posicionando artilharia, tanques e milhares de soldados ao redor da cidade. Eles tinham a vantagem de jogar em casa, mas não contavam com o tipo de tática ou o equipamento avançado que os americanos estavam trazendo. Com seu alcance superior, ótica avançada e superioridade aérea, as forças dos Estados Unidos atacaram e destruíram as posições iraquianas antes mesmo que eles soubessem o que os atingiu. Em 3 de abril, as tropas chegaram ao aeroporto de Bagdá, o Aeroporto Internacional Saddam. Era uma das posições iraquianas mais protegidas, e 2 soldados americanos morreram no início por fogo de morteiro. Mesmo assim, ao fim do dia, após intenso tiroteio, a 1ª Brigada da 3ª Divisão de Infantaria assumiu o controle do aeroporto, que se tornaria uma base crucial dos Estados Unidos nos anos seguintes. O dia seguinte seria decisivo. Bagdá era uma cidade enorme, lar de vários milhões de pessoas, e composta por inúmeros bairros densos, ruas labirínticas, complexos controlados pelo governo e vastas zonas industriais. Até para o exército mais avançado, seria um campo de batalha extremamente difícil de navegar. Os Estados Unidos continuavam priorizando velocidade e eficiência. Não tinha intenção de avançar pela cidade rua por rua, varrendo um prédio após o outro e progredindo gradualmente em direção ao seu alvo. Em vez disso, queria ir direto ao coração de Bagdá de imediato e, por isso, começou a executar suas agora icônicas investidas relâmpago na capital do país. A tática usava colunas blindadas com Abrams e Bradleys, avançando rapidamente pelas ruas até o centro da cidade, contrariando as regras convencionais da guerra. Pareciam imprudentes, mas cada investida relâmpago era cuidadosamente calculada. Com apoio aéreo pronto para agir se a situação piorasse, o Iraque não tinha resposta à estratégia americana. Eles revidaram com metralhadoras e granadas propelidas por foguete de prédios fortificados, mas não conseguiram deter os ataques mecanizados em massa. Avançar rapidamente foi mais difícil do que se pensava. A batalha por Bagdá, esperada para durar semanas ou meses, acabou em apenas 6 dias. O regime de Hussein chegou oficialmente ao fim em 9 de abril, simbolizado pela derrubada da estátua de 12 metros de Saddam Hussein na Praça Firdos, em Bagdá. Fuzileiros navais dos Estados Unidos e civis iraquianos jubilosos participaram do evento. Muitos iraquianos destruíram os restos da estátua com marretas. Manchetes do mundo todo foram dominadas pela notícia de que a capital iraquiana havia caído. A operação americana parecia um grande sucesso. Porém, à medida que a poeira baixava e a fumaça se dissipava na brisa de Bagdá, ficou claro que um dos principais objetivos dos Estados Unidos ainda não havia sido alcançado. O regime dele pode ter caído, mas Saddam ainda estava foragido. De algum modo, ele e os filhos, Uday e Qusay, sumiram.
Uma nova fase da guerra, a busca por Saddam Hussein, estava para começar. Muitos esperavam que a captura de Saddam Hussein fosse quase certa logo após a queda de Bagdá. Afinal, até onde ele poderia ir, quão bem ele poderia se esconder depois que todo o seu poder havia sido tirado dele? Bem, acabou que ele conseguiu se esconder muito melhor do que muitos imaginavam. Após a batalha, as forças dos Estados Unidos buscaram pistas, usando todos os recursos para obter qualquer informação sobre o paradeiro do ditador. Mas nada apareceu, nenhum avistamento confirmado, nenhum paradeiro confirmado. Era como se o ex-governante do Iraque, um dos homens mais famosos e reconhecíveis da face da Terra, tivesse simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Boatos e teorias começaram a se espalhar. Talvez ele estivesse escondido em um de seus muitos bunkers subterrâneos, talvez tivesse fugido para as regiões desérticas do oeste do Iraque, ou talvez tivesse conseguido sair do país completamente e estivesse escondido em algum território amigo, como a Síria. Para tentar obter algum controle sobre a situação e começar a organizar as peças do quebra-cabeça que estava sendo montado aos poucos, foi coletando informações gradualmente. As Forças Armadas dos Estados Unidos criaram uma ferramenta de rastreamento um tanto fora do comum, um baralho de cartas, as cartas dos mais procurados. Para ser preciso, mais de 50 oficiais de alta patente iraquianos receberam números e naipes dentro do baralho, com Saddam ocupando o topo como o as de espadas. E enquanto outras unidades se concentravam em caçar os líderes de menor importância, a busca pelo as de espadas foi entregue aos melhores dos melhores. Força-tarefa 1. 2. Não era apenas uma unidade militar, mas reunia os melhores das Forças Armadas americanas. Primeiro, usaram toda a força de um aparato de inteligência bilionário, com interceptação avançada de sinais, junto com a precisão letal da Força Delta e a experiência do Time 6 dos SEALs. Juntos, eles formularam um plano para localizar a posição de Hussein. Eles sabiam que, mesmo deposto, o rei ainda contava com muitos súditos fiéis dispostos a ajudá-lo de qualquer forma. Enquanto estivesse foragido e com apoio, seguiria sendo uma ameaça. Sempre existia a chance de ele voltar, retomar o poder e recomeçar seu reinado de caos. Com isso, a Força-Tarefa 121 sugeriu que Saddam provavelmente usava suas redes leais para se movimentar, supondo que ele usava telefones via satélite criptografados para pedir favores e escoltas paramilitares para se locomover. O trabalho da Força-Tarefa, portanto, era interceptar essas redes, pegá-las de surpresa e tentar ficar um passo à frente delas. Fizeram tudo para alcançar esse objetivo. Eles prenderam e interrogaram líderes do antigo regime. Eles analisaram muitas informações de inteligência e usaram radares, satélites e outros sistemas para buscar anomalias ou sinais suspeitos de algo grande acontecendo. Interceptaram comboios, invadiram bases e agiam sempre que recebiam informações importantes, mas as ações dos Estados Unidos repetidamente não davam resultado. Onde quer que fossem, fizessem o que fizessem, eles sempre pareciam chegar tarde demais. Isso acontecia principalmente porque Saddam havia tomado a decisão sensata de abandonar completamente as tecnologias modernas. Então, enquanto os agentes da Força-Tarefa monitoravam as transmissões de rádio e interceptavam comunicações pelo ar, o homem que eles estavam caçando, na verdade, estava usando métodos mais analógicos de comunicação e transporte. Ele havia neutralizado a rede digital, voltando a usar circuitos fechados de mensageiros humanos, contando com antigas lealdades tribais e conexões próximas em sua cidade natal e arredores, para permanecer fora do radar. Em julho de 2003, os Estados Unidos finalmente tiveram uma pista. Um amigo próximo da família de Saddam forneceu informações confiáveis sobre a localização dos dois filhos de Saddam, Uday e Qusay. Eles estavam escondidos em uma casa fortificada em Mossul, no norte. Talvez Saddam estivesse com eles, ou alguém ali pudesse guiá-los até ele. A Força-Tarefa 121, com apoio da Força-Tarefa 20 e da 101, a divisão aerotransportada, avançou para eliminar o alvo. Na manhã de 22 de julho, cercaram a casa segura e ordenaram que os Hussein saíssem e se rendessem. Eles não responderam, e os Estados Unidos não esperaram. Os operadores arrombaram as portas esperando rendição, mas encontraram forte resistência. Um intenso tiroteio feriu 3 soldados das forças especiais. Os Estados Unidos trouxeram armamento pesado e atacaram um esconderijo com metralhadoras, Browning M2 armas antitanque AT-4 e lançadores de granadas, Mark 19. 200 soldados de reforço também chegaram para ajudar. Algumas horas depois, a casa foi atingida por uma salva de 10 mísseis BGM-70 e um TOW, que deixou grande parte da estrutura em ruínas. Os soldados americanos encontraram os corpos de Uday e Qusay nos escombros.
Saddam logo soube da notícia e divulgou um comunicado, chamando seus filhos e neto mortos no ataque de mártires. 2 dos nomes mais procurados do baralho foram eliminados. Mas o as de espadas seguia solto, e os Estados Unidos não pareciam mais perto de achá-lo. Semanas viraram meses, com os Estados Unidos seguindo uma pista sem saída atrás da outra. No total, entre julho e dezembro de 2003, a Força-Tarefa realizou 12 incursões mal-sucedidas, além de outras 600 operações adicionais para tentar localizar Saddam Hussein, incluindo aproximadamente 300 interrogatórios. Nada funcionava, mas a Força-Tarefa foi reunindo mais informações, e muitos dados apontavam para um local, Tikrit. O lugar onde Saddam nasceu e passou seus anos de formação, o lugar onde ele tinha os laços mais próximos e de onde também vieram muitos dos seus seguidores mais leais e membros do regime. Fazia sentido. Como um animal ferido, Saddam recuou para o local onde se sentia seguro, confiando nas pessoas de sua confiança para protegê-lo, mas os Estados Unidos se aproximavam. Ao perceber que o ex-presidente provavelmente estava na região de Tikrit, a Força-Tarefa 121 começou a fechar o cerco, concentrando sua busca nessa área em particular. Iniciaram uma séria vigilância, rastreando movimentos de qualquer pessoa que pudesse ter ligação com o ditador deposto. Eles acabaram focando no círculo íntimo de Saddam, a linhagem al-Musli. O avanço ocorreu por uma série de interrogatórios, não por confissão repentina. Um detento chamado Basim Latif apontou os investigadores para outro lealista, até que finalmente eles chegaram a Muhammad Ibrahim Omar al-Musli, também conhecido pela Força-Tarefa 121. Omar, chamado de Homem Gordo e a Fonte, era parente, guarda-costas e confidente próximo de Saddam. Se os Estados Unidos o encontrassem, poderiam encerrar essa busca. A Força-Tarefa 121 fez uma operação relâmpago em uma casa segura em Bagdá, onde Omar se escondia. Os agentes americanos agiram tão rápido que ele não pôde fugir ou reagir, sendo levado rapidamente para uma instalação segura de interrogatório, onde foi interrogado. Segundo relatos, Omar resistiu e nem sequer se sentiu tentado pela recompensa de vários milhões de dólares oferecida por qualquer informação que levasse à captura de Saddam. Mas no final, ele cedeu na manhã seguinte. Na verdade, ele contou aos Estados Unidos exatamente o que eles queriam saber. Não apenas uma ideia aproximada de onde Saddam poderia estar, mas a localização exata de onde ele estava escondido naquele exato momento. Fazenda empoeirada e desolada perto de Al-Daur. O relógio corria, a informação era recente e confiável, mas com um alvo paranoico como Saddam, os Estados Unidos precisavam agir rápido. Se o ditador tivesse qualquer suspeita, ou se alguém conseguisse alertá-lo de que Omar havia sido capturado, ele poderia fugir da área num piscar de olhos, desaparecendo mais uma vez nos vastos desertos iraquianos. Sem tempo a perder, uma grande força de ataque foi montada, com 600 soldados enviados para a área indicada por Omar. Na noite de 13 de dezembro de 2003, enquanto a força de assalto se aproximava de Al-Daur, 2 estruturas foram destacadas como tendo importância especial, com os codinomes Wolverine 1 e Wolverine 2, respectivamente. Referência ao filme de 1984 Amanhecer Violento, também usado como nome da operação. Acredita-se que Saddam esteja escondido em um desses 2 locais, e os Estados Unidos não têm intenção de deixá-lo escapar. Eles trouxeram todos os recursos para a captura, com equipes de apoio e reforços prontos para agir se algo desse errado. Um perímetro é criado para impedir que Saddam fuja de carro, forçando-o a encontrar uma barreira de aço americana. De um jeito ou de outro, este é o momento para o qual tudo vinha caminhando. Com o perímetro seguro, operadores de elite avançam para concluir o trabalho. Movem-se rápido, usando óculos de visão noturna para navegar facilmente no escuro. Eles entram em Wolverine 1, prendem a respiração e esperam encontrar o ditador encolhido em um canto. Mas não, o lugar está vazio. Outra equipe entra em Wolverine 2 e se decepciona igualmente. Verificamos ambos os locais, mas não houve resultado. Saddam ainda está foragido, mas os Estados Unidos ainda têm fortes razões para acreditar que ele está na região. Ele teve pouquíssimo tempo para tentar qualquer tipo de fuga. Em vez de recuar, a Força-Tarefa é ordenada a ampliar a busca, inspecionando todos os prédios e estruturas próximas. Saddam deve estar em algum lugar. Eventualmente, alguns dos soldados encontram outra cabana simples que parece igual a todas as outras da região, mas quando um soldado chutou um pedaço do piso, ele descobriu uma diferença distinta. Uma pequena abertura quadrada no chão, um esconderijo subterrâneo, o local perfeito para um ditador procurado em fuga se esconder.
Antes que o soldado iniciasse a busca, mãos saíram do esconderijo subterrâneo. Eram de Saddam Hussein. Saddam não tentou fugir ou lutar. Sabia que sua fuga tinha acabado, o jogo terminou e ele se rendeu. Ao sair do esconderijo, ele estava quase irreconhecível comparado ao ditador poderoso que fora. Sumiram os ternos elegantes, os uniformes militares e o rosto barbeado. No lugar deles havia um sujeito sujo e desleixado. Seu cabelo estava longo e selvagem e sua barba crescida e grisalha. Fisicamente, ele era só uma sombra do que foi. Mentalmente, ainda sabia exatamente quem já tinha sido. Suas primeiras palavras aos captores foram diretas. Eu sou Saddam Hussein, presidente do Iraque, e quero negociar. A resposta foi ainda mais breve. Cumprimentos do presidente Bush. Ao inspecionar o esconderijo, operadores acharam um bunker muito apertado, com menos de 2 metros de profundidade e só largo o suficiente para uma pessoa deitar. Ele tinha um respiradouro e um exaustor simples para impedir que Saddam sufocasse. Mas ficava bem distante das luxuosas propriedades palacianas a que ele se acostumou antes. Os soldados também encontraram alguns suprimentos de comida lá dentro, junto com uma grande quantia em dinheiro e algumas armas que Hussein evidentemente decidiu não usar. Ele foi levado rapidamente de helicóptero para um local seguro. A caçada finalmente havia terminado. O as de espadas foi encontrado. Um dia depois, o diplomata americano Paul Bremer pronunciou as palavras imortais: "Senhoras e senhores, nós o pegamos." Militares divulgaram imagens e vídeos da captura e exame médico de Saddam. O ditador antes temido, que parecia invencível no auge do poder, agora parecia mais fraco do que nunca. Ele foi mantido como prisioneiro de guerra de alto valor, enquanto o governo interino do Iraque estabeleceu uma estrutura judicial especial para julgá-lo pelos crimes que havia cometido contra o país. Em 2005, o processo começou. Saddam se defendeu como pôde, respondendo às acusações com a mesma ousadia e confiança de seu tempo no poder. Nada do que ele dissesse podia contrariar as provas contra ele. E em 5 de novembro de 2006, o veredito inevitável foi anunciado. Saddam Hussein foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e condenado à morte. Em 30 de dezembro de 2006, a sentença foi executada. Um homem que aterrorizou não só uma nação ou região, mas o mundo todo, finalmente foi levado à justiça. Sua execução marcou o fim definitivo de uma era no Oriente Médio, uma era que havia sido dominada pelo medo e pela violência. O homem que governou pelo medo, construiu bunkers e presidiu assassinatos em massa, foi capturado por soldados em uma emboscada numa noite de dezembro. Veja como a tecnologia militar mudou o equilíbrio de poder em outro conflito moderno devastador. Clique no vídeo na tela e até o próximo campo de batalha.